Um dos princípios mais caros que nós encontramos nas Escrituras é o princípio da obediência. Sim, a obediência ela custa muito caro, porque ela exige de mim e de você renúncias, práticas e atitudes que muitas vezes nós não gostaríamos de ter, porque a obediência ela implica em renúncia. Para eu poder obedecer a Deus, para você poder seguir ao Senhor, você precisa renunciar coisas. Por isso que o preço dela é muito alto. A palavra de Deus para você no dia de hoje, eu quero que você entenda de uma vez por todas, que você possa entronizar no seu coração essa verdade do Evangelho, que é obedecer a Deus. Mas eu quero que você também perceba que uma vez que você cumpra esse mandamento, uma vez que você de fato siga ao Senhor, sendo obediente em tudo aquilo que Ele te pedir, tenha certeza que as bênçãos, que os galardões, eles virão sobre a sua vida. Eu quero convidá-lo a ler comigo João capítulo 3, nós vamos ler ali a partir do versículo 31, que diz o seguinte: Aquele que veio do alto, ele é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e ele é superior a todos. Estão falando de Jesus. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz, todo aquele que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só que mensagem interessante. A palavra aqui ela está falando sobre obediência. Mas antes de nós chegarmos aqui na obediência proposta pelo texto, é importante que você entenda que Jesus, ele era filho de Deus. Na verdade, ele é, né? Mas antes de nós chegarmos na parte da obediência, é necessário que você entenda o contexto. E o que o autor aqui está falando é que Jesus, ele é o filho de Deus. Na época, Jesus, ele apareceu de forma encarnada, ou seja, ele habitou em um corpo humano e ele se fez presente entre os homens. Mas na verdade é que Jesus, ele é o filho de Deus. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que o filho ele tem algumas características. A característica mais importante que eu quero destacar aqui nesse texto é a característica da obediência. Querido, todo filho que obedece ao pai, ele é um filho benquisto pela sua família, porque ele é um filho que não dá trabalho, ele é um filho que ouve conselho, ele é um filho que ouve a instrução. Ele é um filho que tem um coração ensinável, onde o pai pode ministrar a esse coração para que esse filho exerça o seu papel. Então Jesus ele simboliza exatamente esse filho obediente, esse filho que ama ao pai, esse filho que ouve ao pai, que escuta os seus conselhos, que escuta o seu ensinamento. A segunda coisa que nós observamos é que pelo fato de Jesus ser esse filho obediente, ser esse filho que cumpre os preceitos do Pai, o que o Pai fez na vida dele? A palavra vai dizer no versículo 34 que ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Então perceba, o Pai, Deus, envia o seu Filho Jesus com toda a autoridade. Jesus ele falava não em nome dele, mas ele falava em nome de um Pai. Ele era o representante do seu Pai na terra. Então perceba o seguinte, para que alguém confie a outra tamanha autoridade, é porque aquela pessoa confia em quem ela está depositando a autoridade. É porque aquela pessoa sabe que quem está sendo delegado por ele é uma pessoa que vai cumprir. É uma pessoa que é obediente, é uma pessoa que sabe discernir os ensinos e praticá-los. Então essa palavra resume justamente a obediência de Jesus enquanto filho. Nós sabemos que Jesus ele é o próprio Deus e na figura de Deus ele poderia fazer o que quisesse. Mas dentro desse desenho, o Senhor nos mostra que é necessário que a obediência, que é um princípio caro, faça parte das nossas vidas. Assim como fez parte da vida do próprio Jesus, o Cristo, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo soberano, mesmo sendo poderoso, ele se submete
a figura de um pai em obediência. E se nós continuarmos aqui a leitura, ele vai dizer o quê? Que o pai, ele ama o filho e ele pôs tudo, delegou tudo em suas mãos, ele deu a herança para esse filho, né? Ele, de fato, tudo que ele tinha, tudo que ele tem, ele colocou nas mãos do seu filho. E aí ele finaliza aqui no versículo 36 dizendo o quê? Que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, primeiro aqui ele fala de crença. Você precisa crer. Como que eu faço para ter Deus na minha vida? Basta eu crer na morte e ressurreição de Jesus, crendo que ele é o Filho de Deus e que ele morreu para remir o meu pecado. Só que a segunda parte aqui do versículo vai dizer o quê? Que quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Perceba que o texto ele não fala que quem não crê não tem o Filho. A palavra está dizendo que quem não obedece. Ou seja, não adianta nada eu crer que Jesus ele é o Filho de Deus. Eu crer que ele veio como cordeiro para morrer pelo meu e o seu pecado, mas eu não obedecê-lo. Querido, o princípio da obediência, ele custa caro, porque ele custa a sua própria vida eterna. Não adianta você bater no peito e falar, olha, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, se na verdade você não o obedece. Então a palavra de Deus para você no dia de hoje é: seja um homem e uma mulher obediente a Deus. Não negocie a obediência. Não queira amenizar a obediência negociando com Deus. Quando Deus pede uma coisa, às vezes você fica negociando, querendo fazer de uma forma diferente. O filho, verdadeiramente filho, ele confia no Pai e ele obedece ao Pai. Jesus ele confiou ao ponto em Deus, no seu Pai, de vir à Terra, se materializar num corpo humano e se sacrificar numa cruz, entendendo que por mais que a história fosse dolorida, por mais que a história olhada pelos olhos humanos fosse triste, você vê um filho açoitado, crucificado, passar por todo o sofrimento que Jesus passou, mas Jesus, enquanto filho, ele entendeu o propósito do Pai e por isso ele obedeceu. Você só será uma pessoa obediente a partir do momento que você entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Quando isso acontecer, aí de fato você vai obedecer ao Senhor sem reservas. Você vai entender que muitas das renúncias que Ele está te pedindo são necessárias para que você tenha a vida eterna. A vida eterna, irmão, ela passa pela obediência, não apenas pela crença. Então que no dia de hoje, muito mais do que crer, você possa obedecer a palavra de Deus.